tudo bem? Gente, olha, estou aqui muito feliz em estar na nossa live hoje. Estamos aqui com a presença do meu querido pastor Samuel Lima, que é Master Coach. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado Simone, obrigado você que está aqui com a gente, aproveita e já chama a família toda, aumenta o som, que a gente vai sair daqui hoje com muita coisa boa. A gente vai sair com ferramenta, entendendo muita coisa, e tenho certeza de que esse tempo vai ser especial, vamos ficar juntinhos, não perde nada. Isso, gente, olha, o nosso tema hoje é um tema maravilhoso, que vamos falar sobre como ter equilíbrio mental durante a pandemia. E, pastor Samuel, eu confesso que eu puxei esse tema porque eu estou vivendo essa situação. E eu creio que você que está nos assistindo está passando por alguns momentos de ansiedade, né? Devido a essa questão que nós estamos vivendo aí do coronavírus. E até lendo recentemente uma matéria que saiu na OMS, que declarou que nós temos aí no Brasil mais de 18 milhões de pessoas que têm problemas de ansiedade. Isso é mais ou menos 10% da população brasileira. E nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é que a gente deve tratar, lidar com a nossa mente. Pessoal, boa noite, né? De novo quero estar contigo. Vamos lá. O que surgiu aqui, né, Simone? Nesse tempo? A primeira coisa que é interessante notar é que foi tudo muito rápido e não deu mentalmente tempo para que as pessoas se adaptassem a esse estilo de vida. Foi um acontecimento muito rápido. O que surgiu com isso tudo? Se juntou todo mundo dentro de casa. E ali dentro de casa, os papéis, o trabalho, a família, o diálogo, o tempo ficou muito intenso. E essa intensidade para um povo que vinha, vamos pegando assim, vinha desde Natal, aí Ano Novo, aí vem Carnaval, e a expectativa da chegada do ano para poder começar e sair, escola e tal, e dar uma parada nisso tudo e junta. Imagino que potencializou na cabeça de todo mundo o que já não estava tão bom. E aí, você falou de ansiedade, né, e estresse. Essa quantidade de pessoas que nessa ansiedade, ela não é fruto propriamente da pandemia. A pandemia ela potencializou isso. Com essa situação, com essa expectativa, com esse excesso, tudo em excesso, excesso de relacionamento, que agora todo mundo ficou trancado dentro de casa. Imagina a tempestade emocional que você não está vivendo dentro de casa, com a informação de pessoas queridas que faleceram, a doença em si, a crise financeira, a questão do relacionamento, a mudança de hábito, que todo dia passou a ser domingo. Segunda é domingo, terça é domingo, e domingo eu fico em casa, e ficar em casa já vamos aí praticamente para 2 meses. Essa quantidade de situação gerou o que nas pessoas? A ansiedade, ela faz o quê? A ansiedade é o excesso do futuro. O estresse é o excesso do presente. E a depressão é o excesso do passado. Aí você tem um povo que estava no estresse, porque correndo para recuperar o que foi deixado aí em dezembro, janeiro, fevereiro. Até porque nós tivemos um ano 2009 bem difícil, né? Eu acho que para a maioria, né, das pessoas, eu sou advogada, né, milito na área da advocacia, e foi um ano atípico. 2019 foi um ano atípico. E aí nós iniciamos o ano bem, né? 2020 começou, graças a Deus, bombando, né? Não só para mim, como para muitas pessoas, a gente batendo papo, olha, Simone melhorou e tal. E aí, de repentemente, eu costumo dizer que nós fomos cortados, né? Tipo assim, houve um corte na vida da gente que, de repente, você acorda, tipo assim, aonde estou? Né? Então,
esse momento que nós estamos vivendo, como eu falei, eu peguei esse tema para mim, né? Porque eu estou vivendo isso. E recentemente, ô Samuel, eu assisti, durante essa semana, se não falha a memória, foi na quarta-feira, assistindo um jornal numa determinada rede de TV aberta, e aí o jornalista ele falou o seguinte: gente, eu tem dia que eu amanheço alegre, tem dia que eu amanheço tenso, tem dia que eu amanheço angustiado. Aí eu pensei, poxa, graças a Deus, eu pensei que era só eu que estava passando por este momento de estresse, de incertezas. Porque, como você falou, né, de repentemente você estava trabalhando, você estava na escola, e aí pegou esse povo todo e jogou para dentro de casa. Haja visto, Samuel, hoje eu li uma matéria que houve um aumento de 50% de violência doméstica. Uau! E entenda, e não foi só no Brasil, isso é geral. Né? Houve uma matéria até fora do Brasil, lá na Inglaterra, que também houve um aumento enorme de violência doméstica. Então, eu acredito que seja fruto dessa ansiedade. Essa situação, né? Tem uma música, talvez você já tenha escutado, não vou dizer nem qual é a música nem qual é o cantor, mas que ele fala assim: de perto ninguém é normal. E agora as pessoas precisaram ficar perto. E essas disfunções, esses encontros em si, quem é quem, o que ficou abafado e escondido, camuflado por causa do excesso do trabalho, da ausência em casa, agora simplesmente teve que aparecer pelo excesso do presente. Não tem mais como olhar para aquela pessoa e não sentir de perto, e não ver de perto os defeitos que ela tem. E não são apenas defeitos que já vinham longos, são defeitos potencializados por toda essa demanda que está aí. O que está gerando, piorando os desgastes e o que está familiares? Coisas que não foram resolvidas no passado, que ficaram camufladas, e agora vem à tona e tem que se dizer, e tem que se falar, e tem que se enfrentar, e aí vem para uma expectativa de um futuro incerto. Simone, você imagina o que é você não saber se amanhã vai ter emprego, não saber como vai ficar essa economia, não saber mesmo se vai ter ou não ter. Imagina uma pessoa que já está ansiosa porque não conseguiu pagar o boleto, amanhã ele pensar que não vai conseguir pagar o boleto pelos próximos 6 meses. É complicado, né? E dentro de casa, a agressão verbal, ter que ouvir, ter que dizer. Então, o que fazer diante disso tudo, né? Como agir? É interessante que a primeira questão é você entender. Eu quero que você entenda. Eu quero que você que está me ouvindo aí entenda a necessidade de você se conhecer. Nesse tempo, o fato de você se conhecer vai fazer uma grande diferença. O que eu quero dizer com se conhecer? Conhecer os teus limites, conhecer até os teus defeitos, porque essa situação ela pode te prejudicar. O fato de você estar aí à flor da pele, você dizer, olha, esse assunto não é bom a gente falar agora não. Esses fatores externos, eles têm contribuído, Simone, eles têm contribuído para piorar doenças emocionais. O que eu chamo de fatores externos? A informação externa que entra pela televisão, a informação que entra pelo WhatsApp, pelo Facebook. É porque nós estamos tendo uma enxurrada, né, de informações que até de codificar tudo isso está complicado, ô Samuel. Até quero aqui agradecer vocês que estão aqui, né, nossos amigos que estão chegando aqui, a Larissa, o nosso querido pastor Jesaías Alves, né, pré-candidato aí a prefeito. Olha só, de Itanguá. Obrigada, meu querido, está aqui conosco. Está conosco também a Neuza Castro, doutora Diana Madureira, minha presidente da OAB Mulher de Itaboraí. Beijo, querida, obrigada. Isso. E ela está ansiosa para assistir a nossa live. Obrigada, doutora, por você estar aqui conosco. Está conosco também a Larissa Reis. Obrigada, Larissa. Queridos, olha só.
voltando aqui, também quero agradecer você que está aqui conosco e dizer o seguinte: nós estamos tomando as precauções necessárias, né? Nós estamos aqui com mais de 1 metro de distância, estamos usando nosso álcool em gel, está aqui a nossa máscara, né? Mas como nós estamos aqui distante, não vemos a necessidade no momento de nós estar usando máscara. Mas olha só, queridos, realmente nós estamos num momento muito complicado, né? Hoje o Brasil, estamos aí já chegando a 9.600, né? Mais de 9.600 mortes, né? São mais de 141 mil pessoas infectadas pelo coronavírus, né? No nosso estado já chegou a mais de 14 mil infectados, 14.156 mais ou menos, e mortes, 1.394 mortes. Realmente, como o nosso querido aqui, amigo Samuel Lima falou, imagine você, de repente, ver a sua vida parada, com essa incerteza do dia da manhã, que a gente não sabe se amanhã você vai estar infectado, se não está, como é que você vai reagir ao vírus, né? Recentemente, essa semana, li uma matéria num jornal exterior falando o seguinte, que esse vírus, Samuel, não sei se você está sabendo, ele está desenvolvendo outros vírus nas crianças que são letais, está levando à morte, né, que ainda não tem nem nome. A doença é tão complicada que está se unindo o coronavírus está trazendo um outro vírus para dentro do corpo da criança e está levando à morte, né? Parece que nos Estados Unidos tem 15 crianças que morreram com esse probleminha, com essa doença. Então, para a gente ver que o assunto é sério. Veja bem, eu tive o Covid. Tive. Eu peguei o Covid. Foi logo no começo, assim, fechou tudo, acho que dia 17, eu comecei a ter uma febre no dia 18, fiquei 1 semana com febre, mas eu entendi que era por conta mesmo de gripe, coisa parecida. O que me levou a ir ao hospital foi a dificuldade respiratória. E aí, ao chegar lá, a médica fez os exames, falou assim: o senhor não é grupo de risco, nós vamos fazer um raio-x e eu vou identificar aqui alguns pontos. Ela falou: o senhor está com suspeita do Covid, o senhor vai ficar em isolamento, vai ficar em casa em isolamento e vamos monitorar o senhor aqui, qualquer alteração o senhor manda notícia que a gente... a minha experiência, qual foi, que de repente eu posso compartilhar com você? Primeira coisa, é sério, essa situação ela é séria. Se você está achando que isso é apenas uma manipulação política, ou de alguma maneira alguém querendo tirar proveito, não pense que ela é séria essa situação, não é um tipo de situação que você possa brincar. Agora, é interessante, acima de tudo, você cuidar de você. Pior do que ter essa situação é você ter um desequilíbrio emocional e aí você surtar e com isso trazer para você consequências piores, porque uma pessoa com medo, descontrolada, ela pode piorar a vida dela e todo mundo que está ao seu redor. Como eu passei por isso, e teve um começo, teve um meio, mas teve um fim também. Saí disso tranquilo, estou bem, estou falando com você hoje aqui. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que é interessante você sair dessa pandemia melhor. Sai melhor. Ela vai acabar. Vai chegar uma hora em que as autoridades, em que o Brasil, em que o mundo vai dizer assim: olha, acabou. Mas ao acabar, como é que você vai estar? Então é importante já se precaver agora. E isso tem a ver com o teu emocional. Há uma bala emocional. Quando eu dizia para as pessoas, mãe, que eu tive essa situação, as pessoas ficavam assim: mas você sobreviveu? Você não morreu? Não, você não vai morrer. Não vai morrer por quê? Primeiro porque em nome de Jesus eu declaro que você vai ficar bem, tá? Se você ficar se alimentando de morte, é claro que a morte vai chegar, vai tirar, então se alimenta de vida. Depois, o fato de agora essas informações estarem chegando às pessoas, elas estão com mais cuidado. Você que está assistindo, você vai sair daqui mais bem informado. Então, se cuide. E outro, cuide do seu emocional. Eu gostei do tema que Simone colocou, porque fala de equilíbrio
mental. Eu até achei engraçado, porque normalmente se fala sobre equilíbrio emocional, né? Vamos ter equilíbrio emocional, mas equilíbrio mental eu acho que é perfeito, porque você dominando, conhecendo, entendendo como funciona a sua mente, você vai estar preparado para qualquer situação. Samuel, até interessante, gente, quando falei, Samuel, nosso tema é manter o equilíbrio mental. Aí você disse, Simone, a mente. A mente mente. Então explica pra gente como a mente mente, porque achei super interessante isso. A mente mente. O que é a sua mente? Sua mente, ela tá diretamente ligada a todas as informações que você recebe. É a tua mente que ela vai trazer para dentro de si a informação que eu estou te passando. Ela vai fazer uma seleção dessa informação. Se essa informação é importante ou se essa informação ela deve ser descartada. Quem é responsável por essa informação, essa parte do teu cérebro que cuida dessa informação, ela traz e ela diz o seguinte: essa informação ela é relevante, e à medida que ela seleciona que é relevante, ela coloca uma emoção e leva para o teu córtex, que lá é que tem a decisão. E nessa decisão, olha que brilhante, o engenheiro que fez a mente, o cérebro humano, é uma coisa incrível. É lá que vai partir uma ação, e essa ação é que está o segredo, porque essa ação pode ser o medo, ela vem a partir da emoção. Então como é que você reage quando está com medo? Você se desespera, você se fecha, você agride. Como é que você reage quando você está com desconfiança? Então a mente, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer a informação e ela vai agregar a essa informação uma emoção que teve no passado. Então ela vai mentir para você, ela vai dizer para você que você não é capaz, ela vai dizer para você que você vai morrer, que isso nunca vai acabar, que você tem que ser depressivo, que as coisas nunca vão mudar. E aí eu estou vendo um bocado de gente, Simone, surtando. Elas estão vivendo um futuro que não vai acontecer hoje. Quer dizer, ela sofre antecipado, né? Ela está pré-ocupada. É complicado, né? Por isso que a minha informação é essa: a mente mente. E como essa mente, ela tá, e a mídia, né? A mídia é incrível, ela tem um poder incrível de persuasão e de autossugestão. Você tem uma enxurrada de informações, você tem uma quantidade de pessoas que convencem você de algo, de repente você está convencido disso. A maioria das informações que a nossa mente recebe, elas vêm, cerca de 90%, elas vêm por onde? Pelos olhos. Por isso que é interessante você ser seletivo no que você está vendo. Como está todo mundo em casa, olha que ambiente perfeito. Então há um excesso de filmes, de vídeos, de séries, de informações pelo WhatsApp, de imagem, e aquelas imagens, todas elas, quando elas entram na tua mente, elas se transformam literalmente em emoções. Cada imagem traz consigo uma emoção agregada, ou medo, ou incerteza, ou insegurança, ou pavor, ou raiva. E essas emoções, elas te levam a potencializar aquilo que você acredita. Por exemplo, sai uma mensagem, um vídeo de um grupo de pessoas porque estão desempregadas. E aquela pessoa que está assistindo do outro lado, ela vê aquilo e ela sente aquilo. Ela sente assim: o próximo a ser desempregado sou eu. E aquilo causa uma dor nela, porque automaticamente o cérebro vai levá-la para quê? Para uma vida de desempregado. E aí isso vai gerar nela uma crença, e o comportamento dela vai ser voltado para isso. E ela vai começar a falar disso. E ao falar, ela vai criar imagens sobre isso, e vai ficar um ciclo vicioso. E cada vez que ela aumenta essa dor, aumenta esse medo, mais ansiedade, muito mais estresse, e aí cai nesse problema que a gente falou.
né, esse desequilíbrio mental, essa alimentação, retroalimentação, vamos botar assim, de dor, de medo. Qual é o meu conselho? Seja seletivo, faça mais perguntas. Ah, estão demitindo. Por que você tem que ser o próximo? Eu, na minha profissão, hoje mesmo à tarde, eu recebi uma ligação de uma pessoa, a pessoa nem se foi demitida e já está preocupada, querendo saber quais são os direitos dela. Aí eu falei assim, meu querido, vamos fazer o seguinte, aguarda um pouquinho, resolve o que tiver que resolver lá na sua empresa, depois você me procura. Então, é que você falou, a mente mente. Quer dizer, porque fulano foi demitido, meu colega foi demitido, eu vou ser também. De repente não. De repente não. Né? Mas a gente, aproveitando você que está aí nos assistindo, não é isso? Nós estamos aqui com o nosso querido amigo, pastor Samuel Lima. Ele é Master Coach, é uma pessoa fantástica, palestrante, pai, não é isso? Pai de 3 filhos lindos. Fuça lá na minha página, você concorda comigo. Com certeza, e as fotos são maravilhosas mesmo. Então, querido, nós estamos aqui falando, nosso tema hoje é como ter uma mente equilibrada durante a pandemia. E nós, você que está chegando aqui agora, nós estávamos falando a questão da ansiedade, porque segundo uma estatística, né, a OMS disse que no Brasil temos mais de 18 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. Isso representa 10% da nossa população brasileira. E é um assunto interessante porque nós, devido a esse confinamento, vamos assim dizer, né, esse isolamento social, a gente acaba passando muito tempo dentro de casa, muitos moram em apartamento, são espaços menores ainda, né? Eu, por exemplo, moro em casa, então nós temos um espaço maior. E mesmo assim já fica em situação complicada. Até ontem um amigo, Samuel, ele falou assim, Simone, eu descobri por que o cachorro, quando a gente abre o portão, ele sai correndo. Legal, né? Eu gostei da ideia dele. Pois é, e é assim que a gente está, né? A gente está esperando abrir o portão e sair correndo por aí. Mas é interessante porque, como falei aqui no começo, eu estou vivendo uma situação dessa, né? Essa questão, porque nós brasileiros, principalmente, é mais o carioca, né? A gente é difícil falar assim, oi, Miguel, tudo bem? Né? A gente se abraça, a gente se beija, a gente se agarra. Então, esse isolamento, essa distância, está trazendo uma angústia muito grande. Eu conheço o Brasil, Simone, quase todo. Já rodei pelo Brasil quase todo. Eu sou natural do Ceará. Eu morei em São Paulo, a minha esposa é mineira, eu amo a Bahia, então meus irmãos e amigos do Rio Grande do Sul. Então eu tenho uma paixão pela nossa nação. E o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, ele é assim. Ele é caloroso, nós somos calorosos. Quando eu tive, quando fomos a Israel, nós fizemos uma conexão, né, lá em Paris. E ficou uma coisa muito, muito interessante que eu quero compartilhar contigo a respeito dessa brasilidade, desse calor que nós temos. Quando entramos no avião de Paris para Tel Aviv, quando a parte final do avião era toda para brasileiro. Ficou bem nítido isso, nós notamos isso. Eles colocaram a gente no final do avião e a parte da metade para frente era de franceses e de outros que iam para lá, né? E aquilo observou uma coisa seguinte: quando começou o avião a taxiar para subir, todos os outros passageiros estavam quietos, de cinto afivelado, não se ouvia um barulho. Mas do lado dos brasileiros você pode imaginar a brincadeira, a piada, o abraço, o toque. E aí eu até falei com a minha esposa, brasileiro é brasileiro e é difícil tirar o Brasil do brasileiro. E agora nós temos que nos adaptar. E a palavra é essa: aquele que não se adaptar morre, seja no trabalho, seja hoje é uma questão de sobrevivência. Nós não estamos vivendo num tempo normal. Como não é um tempo normal nós estaríamos hoje aqui nos preparando para passar o Dia das Mães,
e viagens, e o churrasco, e a churrascaria, e o almoço, como seria, e as programações. Então não é normal, nós não estamos vivendo, então não haja normalmente, você precisa se reeducar emocionalmente, você precisa treinar a sua mente. Olha que a sua mente ela precisa de 21 a 60 dias para desenvolver um novo hábito. É mesmo? É. Interessante. Os primeiros, a gente pode usar um exemplo de ir na academia. Vamos supor, isso não vai acontecer com você, mas é uma suposição, que o seu médico diga para você que você tem que fazer diariamente 2 horas de caminhada ou 2 horas de exercício. O infartado ele tem que fazer isso, não é opção, é sobrevivência. E ele tem que ir fazer. Então na primeira semana de academia é insuportável. Dói, ele se sabota, não acha sapato, não gosta, mas ele tem que ir. Na segunda semana, nos 15 dias, já vai, não gosta, mas depois que vai, ele fez, né? Bota lá no Facebook, tá pago. Depois, na terceira semana, que já completa os 21 dias, o corpo já começa a entender e desenvolver que aquilo é bom. Tem pessoas que levam mais tempo, tem outros que 21 dias já faz parte. Então nós já estamos em 60 dias dessa pandemia. Então já era para você sair desse discurso de que não dá, se adapta a essa situação. Agora, treina também a sua mente para isso. É importante você entender isso. Por exemplo, seja seletivo. Antigamente, Simone, eu lembro disso, que a minha mãe varria a casa, ou terminava o jantar, e ela pegava o lixo, e jogava tudo na lixeira. Hoje, o lixo é seletivo. Seletivo, isso. Hoje, ele separa o que é descartável, separa o plástico, separa o que é orgânico, né? Então, seja seletivo. Naquilo que você está assistindo. Aquilo que você está assistindo. Se aquilo que você está assistindo trouxer uma toxicidade para você, não assiste. Ô Samuel, no começo da pandemia, eu passei por um momento muito difícil. Eu sou muito agitada, né? Enfim. Parece não. Parece não. Passou algumas coisinhas. E aí, o que acontece? Olha, eu faço o programa aqui, né? Tem um bate-papo com Simone, tenho uma coluna no Jornal Com Leste Notícia, tenho Dicas da Simone na Rádio FM, e tem meu trabalho, enfim, né? Está aí na rua, na correria. E aí, de repente, tive que parar. Uau! E a minha cabeça rodando, e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Quase pirei dentro de casa, não estava dormindo mais, não dormia. Aí eu falei assim, eu tenho que arrumar uma solução. Aí eu falei assim, vou fazer meditação. Uau! Samuel, meditação, vou passar aqui para essas pessoas, que para mim está resolvendo. Entendeu? Então, eu comecei com 20 minutos, ficar sentadinha, ponho lá uma musiquinha, oro, né? Gente, oro, leio minha Bíblia. A meditação é assim, tá, gente? A gente ora, a minha meditação. A gente pega a Bíblia, põe ali do lado, lê um versículo, aí fecha os olhos e faço minha meditação. O que é interessante, né? Agora, e essas dicas, elas não são apenas dicas de soltas, assim. Tem uma história. Na minha formação, eu tenho contato com o coach desde 2010. Eu já vou aí para, basicamente, talvez, eu estava calculando há um tempo atrás, cheguei a quase 2.000 horas de atendimento direto a pessoas. Ajuda muita gente, leio, já fiz curso no exterior, então o meu conhecimento, e inclusive pratico isso. O que tem que ser feito, o que você tem que desenvolver? Cuidando da sua mente, o primeiro fator, a tua respiração. A tua respiração, você vê que uma criança, um bebezinho, ele respira e solta devagar. A nossa respiração hoje é uma respiração que ela não oxigena o cérebro. Quando você puxa para dentro esse ar, 20% dele vai para o teu cérebro e os outros 80% vai para o pulmão. Por quê?
Porque é tua mente, é o teu cérebro que é a fonte de toda decisão. Ele tem que estar muito bem oxigenado. Ele tem que estar bem. A meditação, ela vai fazer o que com você? Ela vai te trazer para a realidade. Ela vai te fazer pensar melhor. A ansiedade, ela bloqueia a capacidade de respiração completa. Daí você não consegue sair daquela prisão. Você se alimenta daquele medo, você vai assistir filme daquele medo, você vai conversar com pessoas daquele medo, você vai entrar nos seus grupos de WhatsApp e lá eles vão estar falando daquele medo. Você vai ouvir uma música e a música que você vai ouvir, ela tem uma conexão emocional com o quê? Com o medo. Quando você para e você respira, você oxigena o teu cérebro, você dilata literalmente toda a tua capacidade sanguínea. E aí vem aquela sensação de, já sei, poxa, tive uma ideia, olha, que interessante. Quando eu faço isso, essa meditação, qual é o melhor horário para fazer? Vou te desafiar a fazer isso. Quando você acordar pela manhã, as pessoas têm acordado, pelo que eu tenho acompanhado aí, eu estou usando essa pandemia praticamente como um laboratório de pessoas. Eu pergunto, eu estudo, eu vejo. E a média de acordar tem sido de 9 da manhã, já cheguei a encontrar pessoas que acordam às 11. E esse hábito é hábito de final de semana, é de domingo, que você acorda mais tarde, porque é domingo. Eu me dou esse direito. Só que, imagina você, por 60 dias, quebrando o teu hábito de acordar como normalmente se acordava. O meu horário de acordar, normalmente, era 5h30 da manhã, 4h30, 5h30. Eu acordava, via o sol nascer, mas eu não era forçado para mostrar. Eu acordava e ali eu fazia o meu ritual da manhã. Com essa pandemia, altera. E de repente eu me vi acordando 8. Eu falei, eu vou encurtar isso. Aí hoje eu estou por volta das 6h30, 6h40. O que eu quero falar com você? Force, se discipline a acordar o mais cedo possível. Acorda às 7 horas, como os teus hábitos antes da pandemia, porque vai voltar. Imagina você tendo que voltar para levar seu filho na escola, 7 da manhã, você tinha que acordar às 6. Imagina você acordando às 11. Vai todo mundo perder aula. Ao acordar, o que você faz? Você faz toda essa respiração que te ajuda. É fácil. Você respira contando até 8. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prende. Você prende 4. Conta até 4 e prende. Por que tem que prender? Porque o ato de prender vai liberar toda a toxicidade da respiração que estava presa e solta devagar, contando até 16. Você vai ver que você vai soltar mais ar e vai controlar essa ansiedade. Isso vai trazer para você mais o que? Mais foco, mais energia, mais concentração. Uau! Que é o que você precisa. Então a meditação é um excelente remédio. É um excelente. Só em falar em meditação você já se acalmou. Não, você... é verdade. É verdade mesmo. E eu quero aqui aproveitar, Samuel, tem muita gente aqui conosco, né? Opa! Eu quero agradecer aqui a presença da nossa querida Simone Antas. Ah, doutora Simone Antas. Simone é uma bênção de Deus, gente. Verdade, está aqui conosco também. Valcilene, muito obrigada, sua presença aqui, a Neuza Castro. Gente, olha, Ana Paula Rodrigues, muito obrigada por estar aqui conosco. Gente, olha, você pode mandar a sua pergunta, participa aqui conosco, que o nosso amigo com certeza está pronto aqui para responder, não é isso? Por favor, vamos interagir. Gente, olha, e lembrando que estamos aí nesse período aí da Covid-19, procura sempre, ó, álcool e gel, né? Samuel, vamos aproveitar, vamos passar álcool na nossa mão? Vamos, me ajuda aqui. Ajuda aqui, ó. Tem que ter esse cuidado. Você está tendo um tutorial agora de como passar álcool em gel. Olha só, passa assim e tal. Põe nos entrededos assim também. Os dedos. Isso. Matou o bicho, já não tem mais nada. Está pronto. Agora, você quer que você faz? Deixa. Aí, limpinho. Tutorial feito, passa.
Faça em casa, me ajuda. E só falando aqui para vocês que nós estamos com mais de 1 metro de distância. De repente aí no vídeo parece que a gente está pertinho, mas nós não estamos. Trouxemos até a nossa máscara aqui, mas achei desnecessário porque nós estamos bem separados, né, Samuel? E também quero agradecer aqui a presença do meu querido Dr. André Flores. Beijo, meu querido Dr. André. Eu falo que é meu patrão do coração, né? Gente muito boa, que eu amo demais. Mas, o Samuel, vamos lá, já falamos na questão da meditação, que é um excelente método, né, para a gente poder eliminar a ansiedade. A questão da meditação, né? O que é importante? Por que é importante as primeiras horas da manhã? O que surge com o teu cérebro? Deixa a gente conversar um pouco sobre isso. Quando você vai dormir, quando você dorme, a última memória neural fica lá. Os teus neurônios, eles não estão ligados, eles estão próximos. Quando a pessoa vai dormir, eles se distanciam um pouco. Quando acorda, a última memória que ficou ali, ela vem, ela traz de volta. Se você assistir um filme de violência, aquela memória do filme da violência ficou lá. Então, quando você acorda com aquele peso. Por isso, quando ao acordar, ao invés de você acordar e já acordar reclamando e meter a mão no celular para ver as mensagens que estão ali, o que é interessante você fazer? Espreguiça mesmo, sabe? Igual o gato, já que o gato acordando, ele não está nem aí, se estica todo, criança faz assim. E aí, depois que você fizer isso, depois que você se espreguiçar, você junta os seus 2 braços assim, para cima na cama mesmo e faz assim, ó, yes! Aquilo ali vai trazer o que para você? Mas faz alto ou de baixo? O mais alto que você puder fazer. Meio louco, não? Yes! Totalmente louco! Tem que liberar tudo. Nesse mundo de normais, só vai sobreviver quem é doido. Então, se é para ser doido, seja um doido assim. Completo e saudável. Tá certo. Aí você sai daquilo ali, ao sair daquilo ali, né, faz lá, vai no banheiro, escova os dentes, essas coisas, toma um copo de água, bota assim meio litro d'água com limão. Eu estou fazendo isso já tem um tempo e tem trazido para mim um benefício. Por quê? Porque os teus rins, eles estão há 4, 5, 6 horas sem beber água. E acaba você esquecendo disso. Quando você toma essa água, o teu corpo ele vai ficar hidratado. E é importante você cuidar da sua mente e do seu corpo. Os dois estão juntos. Senta lá na sala, isso aí, estou te falando coisa de 6, 7 horas da manhã. Senta na sala, pegue a sua Bíblia, pegue o seu livro que você está aí, que te ajuda, que te apoia, seu livro espiritual, pode ser que seja algum outro que você está lendo, e tire um tempo de silêncio para você. Use isso para respirar. O que vai fazer isso com você? O teu cérebro ele vai ficar bem e pronto para encarar esse dia que está vindo. Essa meditação, essa respiração, ela vai te colocar no nível melhor. Mente e corpo, eles andam juntos, Simone. Samuel, e a questão das emoções? Como lidar com as nossas emoções nesse período de distanciamento social? Ontem, até assistindo foi na quarta-feira à noite, assistindo um determinado programa da televisão e falando que aumentou muito o número de relacionamento online, né? Diz que os ex-casais, né, estão se voltando aí, né? Estão voltando os relacionamentos, nem que isso seja por enfim, o WhatsApp ou das redes sociais, mas dizem que muitos casais estão retornando os seus relacionamentos. Vamos lá, como a gente deve lidar essa questão das emoções? Vamos lá, vamos falar de emoções aqui. Inteligência emocional. Veja bem, ou você controla as suas emoções, ou são elas que vão te controlar. Se você não controlar suas emoções, se você não assumir a palavra final delas, se você não der um direcionamento para elas vão te controlar. Então, o que fazer? Há ferramentas emocionais que podem levar você a um estágio
melhor, eu fiz a anotação de algumas aqui. Por exemplo, a tua mente e o teu corpo, eles se comunicam. Então, se você adota uma postura de derrotado, o teu cérebro, a tua mente vai entender que você é derrotado. Então você só vai pensar em derrota, só vai falar em derrota. Qual é uma atitude boa? Estufa esse peito, levanta a cabeça e sorria. Sorria. Bota um sorriso nessa cara. Tira essa cara feia. Bota mesmo, força. Por quê? Porque o teu cérebro vai entender que você está bem. Outra coisa, você toma muito cuidado com sua fala. A tua fala tem um poder incrível de transformar e mudar as tuas emoções. A tua fala, ela tem um segredo, né, de levar você a imaginar o que é pior. Você conhece gente que só reclama? Tá cheio, né? Já vi gente que só reclama, só fala. Se você tiver 2 minutos com ela, ela te arrasa. O que você tem que fazer? Seja seletivo na sua fala. Se for para criticar, imagina bem dentro de casa, com o estresse à flor da pele, imagina vamos criar uma a incerteza do dia da manhã. Imagina uma mulher de TPM, ai, coitada, aprisionada dentro de casa já há 60 dias, num apartamento, com 2 cachorros, um gato, com gêmeos. Meu Deus. Que cena. E o marido? Marido é um cachorro não, né? O marido sentado no sofá, com o controle da televisão na mão, mudando de canal o tempo inteiro. Meu Deus. Né? É a morte. É a morte. O que fazer na hora dessa? Seja muito seletivo com as tuas emoções. Cuidado com o que você fala. A tua fala, ela pode alterar o dia, seu dia e o dos outros. Então, se é para criticar, se cale. Qual é o caminho para isso? Você tem a opção de ler. Procura ler livro. Eu não gosto de ler livro. Eu tenho encontrado muita gente fazer isso. Preste atenção no que a gente falou. Nós não estamos vivendo no período normal. Então desenvolva hábitos novos. Leia. Se você não conseguir ler, tem audiobooks também no YouTube. Pega aquele audiobook, bota no fone, no ouvido e vai ler aquele livro. Você pode também conversar com pessoas que te deixam bem. Tem gente engraçada. Eu tenho meu irmão, que está lá em Fortaleza, e quando a gente conversa, a gente lembra de coisas lá da infância. E o fato de falar com ele me deixa bem e deixa ele bem. Então procure pessoas que te deixam leve. Tipo, que tem energias boas, né? Uma outra questão, né? Aquilo que você vê altera o que você sente. Então, procure filmes. Tem bons filmes. Eu posso te passar uma relação de filme, passo para a doutora Simone, você depois procura com ela, para você assistir filmes que te deixam bem, filmes de pessoas que venceram desafios como você está enfrentando agora. E cada filme que você vê, não vê. Tem gente que assiste filme, Simone, assim, o filme está passando e ele está assim. Não é assim. Entenda que o filme ali, ele está educando o teu emocional. Tem um filme chamado Duas Vidas. Esse filme é muito interessante porque ele retrata um encontro de um cara de sucesso, seus 40 anos de idade, com ele mesmo quando tinha 8 anos de idade. Mas pensa num filme que mexeu comigo. Interessante. Que aí, aquela criança de 8 anos de idade conversa com esse adulto de 40. E é interessante o bate-papo, porque aquela criança, ela fala assim para ele: você é o quê? Você casou? E ele fala: não, eu não casei não. Você tem um cachorro? Ele falou: não tenho, gosto nem de cachorro. E pergunta: você é piloto de avião? Ele falou: também não. Aí a criança, né, de 8 anos de idade, ela fala assim: você acabou com a minha vida. Meu sonho. Quando eu chegar nos meus 40 anos, então eu vou ser esse cara aí, um cara que não é casado, um cara que não tem um cachorro, não é piloto. Poxa, você acabou comigo. Aí, né, do desenrolar do filme, eu não vou contar muito detalhes, mas porque esse filme mexeu muito comigo. E ele é muito intenso, porque imagina, e a imaginação é uma arma que você pode ter. Imagina você com 8 anos de idade. Se você pudesse conversar com você com 8 anos de idade, com essa criança, o que você diria para ela? Você é feliz?
Você realizou seus sonhos? Você está no melhor da sua vida? Como você está se sentindo? O que ela diria de você? Ela teria orgulho de você? E são, na verdade, quando você assiste esse tipo de filme, você cria oportunidades para ser melhor. O Samuel que você está ouvindo hoje, com certeza não é o mesmo de 10 anos atrás. Eu tinha um problema de autoestima muito forte. Eu lembro de uma vez que um amigo, eu estava num congresso e tinha mais ou menos umas 2.000 pessoas lá, Simone. 2.000 pessoas. E um amigo muito querido meu falou assim: cara, eu quero que você fale alguma coisa. E ele me chamou na frente daquelas 2.000 pessoas: gente, está conosco, meu amigo. E eu queria, na época eu estava estudando, eu era estudante ainda no seminário lá em São Paulo. Ele falou: o seminarista, ele encheu a boca assim, né? Criou uma expectativa naquelas 2.000 pessoas que estavam ali. E eu queria ouvi-lo. Vocês também querem? O público, né? Claro. Pensa numa tragédia. Tragédia anunciada. Quando eu peguei o microfone, eu comecei a tremer e gaguejar. E eu falei: gente, é bom estar aqui, obrigado. Passei para ele. E ele assim, olhando com o microfone. E aí? E aí? Tipo assim, cara, como? Isso aconteceu. Esse cara, isso tem, vamos pensar aí, de 20 anos ou mais, quase 30 anos, na verdade, atrás. Eu tive que me refazer, eu tive que me reinventar. Então, se reinvente, sabe? Cuide do seu emocional. Samuel, você falando sobre isso, eu tive todo mundo tem um trauma, né? Ou já passou por ele, mas eu tinha um problema muito sério em falar em público. Porque quando eu estava com 9 anos, a professora pediu que eu lesse um texto na sala de aula, eu estava na 4ª série, e eu gaguejei. E a professora virou para mim e falou assim: garoto, o que você está fazendo aí? Uau! Você não era nem para ter saído da 1ª série. Ai. Aquilo me trouxe um trauma tão grande que eu tinha dificuldade em ler em público. Aí eu fui para a faculdade, né? Enfim, cresci, fui para a faculdade. Aí um dia o professor pediu que eu lesse um tal de um texto para a turma, fazer a faculdade de economia na época. Travou. Eu falei assim: professor, eu não sei ler. Aí ele: impossível, você está aqui, fez vestibular, está aqui. Eu falei assim: professor, eu não sei ler mesmo. Você vai ler. Aí eu inventei, não sei ler inglês, porque tinha opção de palavras em inglês ali. Professor, eu não sei ler inglês. Não tem problema, você lê o inglês, eu leio. Gente, que tortura. Imagina. Olha, eu suava, quase desmaiava, passava, e lia mal mesmo, e gaguejando, e foi assim até a resto da faculdade. Mas aí eu tive que procurar um profissional para corrigir. E hoje, né, graças a Deus, a gente está aqui conversando. Tenho dificuldade, sou palestrante assim também, como o senhor, de dar palestra. Fala bastante, né? Você foi curada mesmo. Não ficou nenhum resquício. Nenhum resquício mesmo. O trabalho foi bem feito. Foi bem feito. Tem gente que nem acredita, mas você tinha esse problema. Até os 22 anos, eu tinha muita dificuldade em ler. E é interessante o seguinte, veja bem, né? Vamos pensar no emocional. Nessa intensidade que você está vivendo, nessa atmosfera, com toda essa pandemia e junto com ela as agressões emocionais que você sofre, você tem sempre 2 opções. Ou você vai paralisar e abrir mão da sua vida e se fechar dentro de si e dizer: bem, eu tive uma vida até o coronavírus decidir quem eu era. Ou você pode olhar para essa situação e dizer o seguinte: eu posso mais. Eu posso contar uma história? Pode contar. Posso contar uma história? Você que está me ouvindo aí, você me permite, quando eu gosto de história. E a história é muito interessante de um cara chamado W. Mitchell, o nome dele. Um nome mais ou menos assim. E esse cara, ele era um arquiteto lá nos Estados Unidos, renomado, já tinha o seu escritório, estava em ascensão, tinha assim, seria uma carreira meteórica e de sucesso, se ele não tivesse andando de moto e naquele dia ele bateu num caminhão tanque lá de combustível, o caminhão explodiu e resultado,
ele passa a ter quase mais de 60% do seu corpo queimado por causa desse acidente. Vai para a UTI, fica 3 meses lá em tratamento, em coma, morre, não morre, enxerto para todo lado, os dedos dele todos queimados, e sai, volta a si. E aí as pessoas ali, os médicos, ele volta a si, mostra para ele a imagem do que ele realmente era, agora todo transfigurado, desfigurado, com a capacidade de movimento muito limitada, já não podia mais exercer a arquitetura por causa do que sofreu nas mãos, e ele olha para a sua foto, a sua imagem no espelho, e ali ele tem 2 caminhos. Ou ele pode entrar no caminho da reclamação e culpar o motorista, e culpar Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Ou culpar a si mesmo, por que eu tive que bater ali, por que eu não prestei mais atenção? Ou o governo, por que o governo não proibiu esse tipo de carro uma hora dessa? Ou culpar pessoas e viver uma vida culpando os outros porque deu errado, porque ele estava conseguindo. Ou a segunda opção, ele poderia entender o seguinte: eu vou transformar isso tudo numa nova história, eu vou me reinventar. E é desse cara, W. Mitchell, uma frase que é a seguinte: não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo que acontece com você. E foi essa a opção dele. Ele passou a ser, a partir daquele instante, ele decidiu recomeçar e decidiu ser uma pessoa que ajuda os outros, ser um palestrante, se tornou um palestrante motivacional, ajudou muita gente, inclusive de pessoas que passaram por situações de perda, de prejuízo, de algo que iria tirar a vida deles. Tal qual o W. Mitchell, nós estamos diante de uma situação como essa. Você está aí nesses dias, talvez você pode estar pensando, perdi muito. Mas não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. E o segredo está no teu emocional, é lá que você vai poder ser uma pessoa mais proativa. Veja bem como Deus é perfeito. Deus, Ele colocou dentro de você uma farmácia interna. Eu já quero te alertar para você diminuir essa quantidade de remédio para dormir. Diminui isso, joga isso fora, tá? Como profeta de Deus, eu digo na tua vida, você não precisa disso. Quem está ganhando dinheiro a rodo com ansiedade, depressão, todo tipo de doença, se chama indústria farmacêutica. Deus te colocou todos os remédios que você precisa dentro de você. E é interessante o seguinte: quando um sentimento tóxico, como o medo, a raiva, a incerteza te domina, quando esse sentimento tóxico ele vai entrando em você, o que surge? Dentro de você, a suprarrenal que está aqui atrás, ela joga na tua corrente sanguínea o cortisol. E o que é o cortisol? O cortisol, ele diminui o teu sono, ele diminui a tua musculatura, ele faz cair cabelo e ele diminui o pH do teu sangue, ou seja, a tua imunidade baixa. E é interessante isso aqui que você vai ouvir: com esse pH baixo, nosso pH lá sanguíneo tem que estar numa altura normal, média, com ele baixo, todas as células cancerígenas em potencial, elas começam a proliferar, porque a tua imunidade está baixa. E olha só qual é o principal motivador do coronavírus: a imunidade baixa. Então, esse sentimento tóxico, o medo, dá aquela taquicardia, a raiva, né? A raiva, a incerteza, a cara amarrada, a chateação, o medo, a ansiedade, baixa, começa a aparecer um bocado de doença que não se tem explicação, fruto do estresse, fruto dessa ansiedade. Como que eu corto isso? Eu corto com essa farmácia interna. Por exemplo, você sabia que uma xicrinha de café produz dopamina? Ela produz, o abraço produz dopamina, mas não pode abraçar ninguém. Você pode abraçar em casa, você abraça seu filho,
Você sabia que só olhar para o cachorro, só olhar para o animalzinho dentro de casa já produz dopamina, serotonina? Quando você começa a rir, a sorrir, o teu organismo começa a produzir serotonina. Se você chegar na frente do espelho, olha só o que você vai fazer. E colocar as suas duas mãos assim, como se fosse socar, levanta o queixo em 45 graus. E você falar alto na frente do espelho assim, yes, yes, yes! Isso aí já vai te gerar testosterona, serotonina, noradrenalina. Isso tudo, ele corta esse sentimento tóxico, ela anula a força do cortisol. Eu estava fazendo uma sessão de coach com uma menina e ela tomava um medicamento. Ela disse assim, eu não produzo serotonina e eu tenho que importar, serotonina é caro, vinha da Alemanha, é caro esse remédio. Ela falou assim, o meu organismo não produz serotonina. E eu falei para ela assim, olha só, nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer os exercícios, e esse exercício tem que se repetir 5 vezes ao dia. Faça isso por 7 vezes. Yes, yes, yes! Olha só, estou te dando de graça isso aqui para você, tá? Vai te ajudar na farmácia. O farmacêutico vai te ligar e falar assim, cara, tive que tirar sua foto da porta da farmácia, cliente do mês. E o médico falou para ela assim, o que você está fazendo? Porque nos teus exames você está começando a produzir serotonina. Olha. E ela falou assim, olha, eu não estou fazendo nada demais, eu estou fazendo um treinamento de coaching e lá tem uns exercícios que me levam a fazer isso. Eu falo, pois funciona, está funcionando, eu vou diminuir o teu medicamento. Quer dizer, ela mudou a atitude, né? Enfim, coisa tão simples, vamos assim colocar, né? Acho que a mentalidade mudou, foi a mentalidade dela, não é isso? E a ação. E a ação. Porque toda ação gera uma emoção. A emoção habita na carne. Você quer ter emoção? Você quer ter emoção? Levanta, pega teu marido, bota uma música alta e dança. Dá uns gritos. Vai para a janela e grita. Agora. O povo vai achar que você é doido. Aí você fala, não, eu vi uma palestra de um coach lá e está me ajudando. Está na live do bate-papo com Leste Notícia, mas aí você vai lá e faz. Olha, eu tava... Aqui, esse dia minha irmã em casa assim, mano, vamos capinar o quintal. Para tirar essa ansiedade, não deu certo não. Capinei uns 3.000 metros, deu, mas vamos parar por aqui que minha coluna está doendo. Foi, né? Esse negócio de gritar fica melhor, né? Fica mais fácil. Não, mas eu não gosto de gritar, eu sou tímido e tal, então faz o seguinte, já para ninguém, vai no seu carro, aumenta o som, fecha o vidro, não tem o carro, ajuda também, né? Tudo você bota dificuldade, difícil. Vai pra rua. Vai pra rua, vai pro banheiro, vai no carro de alguém, pede um carro emprestado, pra quem não só quer gritar, né? Dá uns gritos bem alto, você vai ver como você vai se sentir melhor. Por quê? Você falou que quando você era criança, a professora, né, disse pra você... Maria Inês, não tem o nome dela, Maria Inês. Dona Maria Inês, eu espero que a senhora ainda esteja aí com a gente, viva. Ela me deu um trauma. Olha, quando a via na rua, tremia, depois de adulta. Mas treme. Eu tremia assim, que eu comecei a tremer. Treme. Então, Dona Maria Inês, vem aqui dar um abraço para acabar a tremedeira. Gente, olha, Samuel, deixa eu ler aqui os comentários, Por favor. Vamos lá, está aqui conosco a Neinha Figueiredo. Neinha, obrigada por estar aqui conosco. Bênção pura, Poliana Lopes. Muito bom você estar aqui conosco. Jorge Luiz. Gente, olha, vai falando aí, está conosco, que nosso programa tá legal, não tá? Um tio só que é falha técnica. Fala, Pedro. Leia as perguntas. Não tá aqui, amor. Só procurando, arrasta pra cima. Baixando isso. Tem umas 3 aí. Tá, não tô achando não, hein? Mas olha só, tem uma perguntinha aqui para você, Samuel. Uau! Diz o seguinte. Uau! Vamos lá. Um filósofo chamado Bauman, morreu, se não falha memória, em 2017, né? Ele falou, enfim, nos seus livros, ele fala sobre a modernidade líquida. Certo. Estamos perdendo, né? Essa solidez. A solidez, né? Da família, dos amigos, aquela coisa toda. Bauman é muito bom. Muito bom, né? Eu admiro muito o trabalho dele. Mas vamos lá.
Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, você acredita que vamos sair melhores do que nós entramos? Ou será que vamos piorar essas relações humanas? Boa pergunta. Nós vamos melhorar ou vamos piorar? Eu entendo o seguinte, eu entendo que essa decisão, ela vai depender de um fator. E eu quero colocar isso. A maneira como a humanidade, a maneira como essas pessoas têm se relacionado com Deus. Eu acredito, isso aí é uma colocação minha, tá? Pessoal, eu acredito que vamos sair melhores. Eu acredito que... Agora que apareceu. Eu acredito que Deus puxa o freio de mão de todo mundo, bota todo mundo dentro de casa e fala o seguinte, gente, vocês têm que melhorar. Porque estava tudo errado. Simone, estava tudo errado, Simone. Sabe? Estava tudo errado. Pai não sabia mais, homem não sabia mais seu papel de homem, mulher não sabia seu papel de mulher dentro de casa, casais, não dando atenção aos filhos, né? Os filhos perdidos, Verdade. procurando referência onde ninguém não tinha para ter referência, o excesso de trabalho, uma fome louca para fazer sucesso. Eu estava na academia, tinha uma menina lá que ela estava lendo um livro, como chegar no sucesso, ou como ser milionária, hein? E eu pensando assim, gente, está todo mundo querendo ser milionário, todo mundo querendo ser... Mas imagina o tanto de milionário, depressivo, infeliz que tem. Gente, seja feliz, e o dinheiro vem. Sabe? Deus, eu vejo essa loucura, um povo disfuncional, famílias quebradas, uma epidemia de família quebrada, de gente que, por exemplo, eu comecei a fazer um processo de coach com uma menina, chamo de menina, que ela tinha, na época, 55 anos de idade. Simone, ela estava apavorada, porque daqui a 5 anos ela ia fazer 60. Eu estou apavorada daqui. E ela, aqui a 2 anos eu faço 50. E ela falava, mas a preocupação dela era assim, eu vou ficar velha. E quando eu ficar velha, como vai ser minha vida? Aí eu falei assim para ela, pode se acalmar, porque você vai ficar velha. E agradeça a Deus, porque você vai ter essa oportunidade de envelhecer, porque tem uma galera que não está chegando nem uns 40. Samuel, deixa eu passar aqui umas mensagens que estão passando para a gente aqui. É que nós estamos falando, o assunto é tão gostoso, né? Tenho certeza que você está gostando também, que a gente fica aqui envolvido. Mas olha só, temos aqui a Cláudia Furtado, falando parabéns pela live. Ah, que bom. Muito obrigada, Cláudia. Ana Paula Rodrigues, minha querida Ana Paula, gente, coisa boa, doutora Ana Paula, beijo, meu amor, que honra ter você aqui conosco, parabéns. Uma benção. Isso, falou que é sua fã. Ela é linda, é uma família maravilhosa. Cláudia Maria Silva, ela falou que começou a assistir agora, está ótimo, obrigada, Cláudia. Simone Antas, doutora Simone. Está ótimo, parabéns, o trabalho de vocês, parabéns, obrigada, doutora. Cláudia Furtado, né? Vamos sair melhor dessa, com certeza. Olha, Cláudia, vou ser bem sincera, é o desejo do meu coração, né? De sair dessa bem. Eu acredito até porque que o meu argumento que nós vamos sair bem. Porque caiu uma ficha em quase todos. Nós somos humanos. Nós somos seres humanos. Nós não somos máquinas de trabalho. Nós não somos super-heróis. E com aquelas imagens que vieram da Itália logo no começo, que muita gente morreu. Chocou a beça. Chocou. E eu via pessoas preocupadas. Gente indiferente à vida. Gente que você ia conversar, você não estava falando com uma pessoa, estava falando com um iceberg. Verdade, geladas, né? Frias, indiferentes. Tipo assim, é problema dele, eu não tenho nada com isso. E eu vi essas pessoas preocupadas. E isso está derretendo e está nos tornando mais humanos. Essa humanidade, o fato de errar, o fato de pedir desculpa, o fato de você olhar e dizer assim, gente, um vírus pode tirar a minha vida. Estão reclamando aqui, ó.
Reclamando do dia de quê? Antônio, a gente botou sem Antônio óculos. Botelho. Antônio. Antônio. Ó, Samuel Lima, não me abandona, não. Não, Antônio é meu amigo, ele é o, vamos dizer, é o coach que tá junto. Te amo, I love you, coração pra você. Olha, Lauro Matos, obrigada, meu querido, aqui conosco, parabéns pela live. A doutora Muito Diana obrigada. fez uma colocação aqui, eu estava lendo, pode ler. deixa eu responder para ela. Diana Isso. é uma benção. Ela perguntou se eu tenho algum treinamento para aliviar essa questão do estresse. Tem sim. O rotineiro, os exercícios rotineiros, você pegar, segundo eu tenho informação, você pode até me ajudar, o prazo foi até 30 de maio, né? O prazo para acabar. Processos físicos, 30 de maio. Processos eletrônicos, acabou agora no dia 4/5. Tá. Então, vamos acreditar que até 30 de maio a vida volta ao normal, vai voltar tudo normal. Então, você tem aí 22 dias, 21, 22 dias, começar a contar a partir de amanhã. É tempo suficiente para você, a partir de amanhã, preste minha atenção, focar em trazer para você novos hábitos. Colocar em prática. Acorda, bota a partir de amanhã, bota lá para acordar às 6h30 da manhã. Acorda às 6h30 da manhã. Ao acordar às 6h30 da manhã, assim que despertar, faz o yes, assim, com bastante força mesmo, tá? Espreguiça bem, bebe, nós estamos falando de 21 dias. Esse copão de água com limão, vai para a sua sala, lê. O que eu posso ler? Vou te dar uma dica, leia Provérbios. Amanhã, dia 9, Provérbios 9. Domingo 10, Provérbios 10. Tudo bem, fez isso. O que você vai fazer? Outro hábito interessante, mande mensagens, já que você está com esse tempo, mande mensagens de validação, de apoio. Não mande mensagens indiferentes. Se você puder mandar áudio, melhor ainda. Se você puder escrever, se puder ligar, se puder falar pessoalmente e dizer, fazer um contágio social louco de coisas boas, mandar para 5 pessoas da sua família, manda, olha, coisas do tipo, bom dia, hoje o dia vai ser maravilhoso, deixa eles achar que você está doido, não tem problema não, manda mensagem assim, olha, eu profetizo que hoje o dia vai ser bom, eu declaro que as coisas vão dar certo, 2020 o melhor ano da nossa vida. Se você puder ligar para alguém, liga para uma pessoa que não espera, sabe aquele amigo da faculdade que você encontrou no Facebook, conseguiu o telefone, liga e fala, olha, eu quero só dizer para você que você é importante para mim. Se eu nunca falei isso, eu vou falar agora. Faz isso nesses 21 dias e você vai ficar surpreso como essas mensagens vão voltar. E ao voltar, vai causar em você um sentimento de gratidão. E é aí que eu quero trabalhar. Você corta o estresse, você corta a ansiedade com a serotonina, com o bem-estar. Você vai ver que você não está passando por essa terra de qualquer maneira. Tem uma razão de você estar aqui. E as pessoas vão se importar com você. Um outro treinamento, algo que você pode acrescentar isso aí. Filmes. Selecione os filmes que você está assistindo. Eu tenho uma seleção de filmes, você pode mandar uma mensagem para mim, lá aqui mesmo no meu Facebook. Vai lá no meu Instagram, me segue, Coach Samuel Lima, curte lá, manda mensagem no direct para você, manda para a doutora Simone, eu mando, quero o máximo de pessoas. Por que esses filmes? Porque o filme ele mexe no seu emocional. Outra coisa, livros, você procura nos seus livros bons, um livro que me ajudou muito, Desperte Seu Gigante Interior, desse tamanho assim, outro livro bom, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Ego, Seu Pior Inimigo, o Motorista e o Milionário. Eu desenvolvi uma paixão por ler. Por que isso? Porque na medida que você está concentrado, mudando a tua agenda, o teu cérebro, ele está focado ali. Quando você não dá um foco a ele, quando você não dá um hábito, ele cria. E aí, ele vai criar que hábito? Ele vai para onde? Ele vai exatamente para aquela criança, Simone. Que você falou anterior, né? Aquela criança que a professora, imagina a cena, uma criança
do 0 aos 6 anos, ela é só emocional, gente. Ela não sabe se defender. Eu tenho um filho de 5 anos. E toda noite eu conto uma história para ele, né? E aí ele falou assim para mim: papai, conta uma história de um garoto que eu não conheço. Aí eu falei para ele a história para ele. Tem 5 anos. Tem uma outra pergunta aqui, tá, pastor? Tá, depois eu conto a história, quem sabe você não conta também. Vamos lá. Rapidinho, que já tem mais de 1 hora de live, não tem? Então, vamos lá. André Flores faz a seguinte pergunta: gostaria de saber se seria mais eficiente para aplacar a ansiedade e o medo nas pessoas se elas procurassem tomar conhecimento das notícias ruins logo que acordam ou nas primeiras horas. Isso não afetaria os ânimos, o equilíbrio das pessoas durante o dia? Ou seja, a pessoa quando acorda, se ela evitar de assistir essas notícias ruins na TV, não seria melhor para elas? Ou seja, ela assistindo essas notícias ruins de manhã não afeta o dia dela? André, boa colocação. Não só afeta, como ao longo do dia aquela notícia, principalmente a notícia, porque a mídia ela é trabalhada para prender uma parte do teu cérebro que se chama amígdala. A amígdala, ela que seleciona ali as informações. E a amígdala, ela prende a atenção àquilo que é, vamos dizer assim, que causa medo. E a mídia, ela trabalha muito bem nisso. Por exemplo, quando uma notícia esperada, ela aparece, ela vem primeiro com uma música muito imponente. Ela para e o repórter que vai trazer a notícia, preste atenção, que ele tem toda uma construção corporal e verbal para dar notícia. Por exemplo, ele fala numa entonação para quê? Para te prender a atenção. Prende a tua atenção. E ao prender a tua atenção, aquela informação ela não só prende a atenção, ela fica fixa ali e te leva a tomar decisões. E a decisão que te prende para mais informação daquilo. O que eu chamo isso, André? Vício. Nós somos viciados em notícia ruim. Por que eu falo isso? Quando tem um acidente de carro, ao invés de perguntar como as pessoas estão no acidente, a primeira pergunta é: o que houve? O que aconteceu? Eu quero ver. Isso é um vício emocional desenvolvido. O que eu te aconselho? Eu te aconselho a não ver notícia ruim. Tem mais ou menos uns 5 ou 6 anos que eu não assisto TV aberta. Na verdade, não assisto TV nenhuma. Eu não assisto TV nenhuma, eu sou muito seletivo. Nos filmes, nos vídeos, eu tenho uma quantidade de curso que eu tenho que fazer, de vídeos, de palestras, de ensinamentos, que quando ao invés de estar perdendo tempo com essas informações, eu vou me alimentar. Por que a notícia ela é interessante você tomar cuidado? Porque você está passivo ali. Você está na frente de uma televisão e sem direito a perguntar nada. Você não tem direito de perguntar nada. Aquela pessoa está jogando para você aquilo ali com informação totalmente manipulada. Por que manipulada? Porque eles sentam antes para selecionar que tipo de mensagem e de informação vai passar. Então eles vão passando de acordo, e nós, tem um livro que fala sobre isso, é um agente do FBI que ele fala sobre as técnicas de comunicação que você sugestiona para as pessoas. E você pode ver que o olhar do repórter, a postura, a sobrancelha, tudo isso traz comunicação para a gente. Quando ele fala algo, ele não está querendo informar você, pelo contrário, ele está querendo te manipular. E você tem hoje a internet que te dá vários sites para você procurar. Se você for buscar essa informação, vai em um órgão de credibilidade, que aí vai ser segundo você selecionar. Pergunte a pessoas de sua confiança sobre essa informação, que aí você vai ficar isento de estar à disposição daquela mensagem que causa em você um ataque, um desespero. Você faça perguntas, pergunte para evitar essa dor. Pergunte mesmo, porque senão, como a doutora Simone colocou aqui quando ela era criança,
que a professora chegou e disse algo que a agrediu, ela carregou aquilo com ela. Imagina um adulto formada, com a inteligência privilegiada, tremendo na frente de uma turma porque foi falar em público, fruto de quê? Dessa criança que sofreu lá atrás. Então hoje tem uma imprensa que quer fazer você sofrer. Evita, sai disso, seleciona, seja seletivo. Espero ter respondido sua pergunta, né? Com certeza respondeu. E você que queira fazer alguma pergunta ao nosso querido Samuel, né? Estamos aí. Samuel, acho que a gente vai partindo para o finalzinho, né? São 21 e 19. Não é nada? Já são 9h20. Que Uau. bom, né? As coisas boas, esse mesmo tempo, passar rápido. Meu querido, eu queria que você deixasse uma mensagem, tá, para os nossos amigos que estão nos assistindo. E antes do nosso querido pastor trazer essa mensagem, eu quero deixar uma mensagem aqui para você. Nós estamos aí chegando ao Dia das Mamães, né? Que vai ser agora no domingo. Eu quero parabenizar todas as mamães que estão aqui nos assistindo, você que está em casa, que não vai poder receber o abraço do seu filho, não é isso? Por causa dessa questão do distanciamento, né? Social. Mas sinta-se abraçado, com certeza você é uma pessoa amada, né? Desejada pelos seus. Quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus continue abençoando a cada uma de vocês. Eu quero deixar agora que o nosso querido amigo aqui deixe uma mensagem para nós. Primeiro, quero agradecer você que está aqui, né, participando, assistindo, ouvindo. Que Deus te abençoe e que esse tempo que a gente tenha junto possa marcar a sua vida. E eu quero falar, né? Eu quero contar uma história de uma mulher chamada Jael, uma história bíblica. Havia Israel, a nação de Israel estava em guerra na época, e o comandante do inimigo, o comandante sírio, era chamado Sísera. Se eu errar, se ele era sírio ou assírio, vocês me desculpem, não é o foco disso. E o Sísera, ele era procurado lá e tal. Ele foge da batalha, cansado, e ele entra na casa de Jael. Jael era uma dona de casa, era uma mãe. Se você olhasse para Jael, você veria uma pessoa como uma mulher simples do dia a dia. E aquele comandante assassino, cruel, entra na casa dela e fala assim para ela: me dá um pouco de comida, me dá alguma coisa para eu beber, me dá uma água. E ela fala assim: te dou, entra e descansa que você está cansado. E ele entra e dorme. E ao dormir, a Bíblia fala isso, ela pega uma estaca e um martelo e crava na testa daquele comandante. E ela sai da nação de Israel e diz para eles: eu matei esse comandante. Onde que eu quero chegar com essa história? Eu quero chamar você, mulher, você mãe, você que está aí talvez preocupada porque o marido está desempregado, porque está sentindo nas costas o peso de tantas coisas. Mate esse inimigo com essa estaca na testa dele. Você tem um Deus, você não está sozinho. Você não se desespere. O inimigo quer entrar na tua casa, ele está a fim de roubar a tua segurança, mas há um Deus que pode te ajudar. As mulheres na Bíblia, elas fizeram um diferencial porque tinham essa intimidade com Deus. Não se desespere, tenha certeza disso. A tua palavra, ela pode curar teu marido, ela pode transformar o teu filho em talvez um dos maiores empresários que existiu. Ela pode mudar a tua história. Então cuida dessa tua fala. E uma consideração final aqui: se você quiser falar comigo um pouco mais sobre coaching, conhecer, talvez você já ouviu falar, vai lá nas minhas páginas, me segue. Coach Samuel Lima tem um Instagram, a gente tem um Facebook também. Domingo agora, às 10 horas da noite, eu vou estar trazendo um estudo pelo Facebook sobre a vida de Neemias e quero te chamar para participar comigo. Deus abençoe, a gente está junto aqui. Obrigado pelo esse nome. Samuel Lima, tem como passar os seus contatos, telefone? Se alguém queira entrar em contato contigo? Tem sim. É possível? Tem sim.
O meu telefone, que é o WhatsApp, se você quiser anotar aí, é 981070129, pode procurar a doutora Simone também. Pode ir nas minhas páginas lá no Facebook, Coach Samuel Lima, também no Instagram. Fácil me achar. Quem procura acha. Vai lá, manda um alô para mim. Vai ser muito bom tomar um café com você. Coisa Vou boa. te dar um abraço. Eu me chamo para café, adoro café. Queridos, eu agradeço muito ao nosso querido Samuel Lima. Estamos, olha, com essa entrevista, né? Com muitos contratempos, mas eu creio que o tempo de Deus foi hoje, né? Dia 8 de maio de 2020. E quero agradecer você que esteve conosco o tempo todo. Não vou citar nomes, para não ser injusta, né? Não ser indelicada. Mas olha, que Deus abençoe vocês. Alegraram a nossa noite, vocês fizeram com que o nosso trabalho aqui, nossa live ficasse tão gostosa, né, Samuel? Só Deus para recompensar todos vocês. Lembrando sempre, gente, evite ficar em lugares com muitas pessoas, né? Aglomeração, sempre usando álcool em gel na mãozinha de vocês. Usa aí, Samuel. Eu tutorial trouxe... aqui, ó, você pega. Isso, eu trouxe, até eu botei ele na cadeira ali. Eu, no meio do caminho, eu trouxe mais, trouxe 5. Eu trouxe 5 máscaras, mas com o espaço aqui pra te ver, né, pra ficar mais bonitinho, você sabe. Olha, que vou mulher. botar minha máscara pra você ver Isso. como eu fico bonito de máscara. Isso aí. Olha. Mas olha, prevenir é o melhor remédio para o Covid-19, não é verdade? E quero lembrar você, para você ir lá na nossa página no YouTube, Bate-Papo com Simone. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um like. Pelo amor de Deus, ajuda-me a divulgar o meu trabalho, preciso da ajuda de vocês. Também estamos aqui no Com Leste Notícias, que Deus abriu essa porta para a gente. Faço parte do grupo de colunistas do jornal Com Leste Notícias. Se você quiser conhecer o meu trabalho, vai lá no jornal www.comlestenoticia.com.br. Você vai encontrar a coluna da doutora Simone falando sobre empreendedorismo. Enfim, estamos aqui. E convido você que na próxima sexta-feira teremos aqui a presença da Juliana, falando sobre maquiagem, falando sobre beleza. Aguardo você lá. Samuel, muito obrigada. Se fosse outro tempo, eu te dava um abraço, dava beijo. Receba um abraço. Faça uma uma oração para as mamães, né? Vamos orar. Você quer orar comigo? Vamos lá, vamos orar. Apresentar a Deus às mamães. Eu acredito na oração. Amém. Eu já vi também. E tenho muita resposta de oração. Então, vamos orar. Bom, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, por esse dia, por essa oportunidade. Eu te agradeço porque sempre te agradecemos em dias tão bons. E hoje te agradecemos também, Senhor, pelo que está acontecendo. Tu sabe e tens o controle de todas as coisas. Sim, que a tua bênção possa alcançar onde essa live chegar, onde essa filmagem chegar, na casa que entrar. Eu abençoo essa família, eu abençoo essa pessoa que está ouvindo. Eu abençoo e ministro e declaro a cura para aquele que está sofrendo, com medo, talvez até diagnosticado com alguma doença. Tu és o Senhor que cura. Abençoa essa casa, traz paz, traz uma noite especial de bênção. Abençoa a nossa nação, Jesus. Essa nação é tua. Abençoa as nossas vidas, dando-nos uma noite maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um abraço para você. Beijo, tchau, tchau.